o A, o valor G de A é o F de A e o valor G de B é o F de B. Tá? E observe o seguinte, ó, tá? Quando é que entre A e B, tá? Quando é que esse segmento, esse é o segmento, ó, porque todo ponto daqui, dessa forma AB, é um ponto todo ponto, vou colocar o A aqui em cima. Olhe para cá. Todo ponto AB é um ponto da forma o quê? A, F de A, certo? Porque ele está no gráfico, ó. Ele está no gráfico, tá? É do ponto da forma o quê? B, F de B. Tá? Então, veja, quando é que daqui para cá, esse segmento, quando é que esse segmento, ligando esses dois pontos, está dentro de ômega? Quando de A até B, todos os pontos do segmento estiverem no gráfico ou acima do gráfico. No gráfico ou acima do gráfico. E quando é que isso vai acontecer? Olha aqui, ó. Vamos pegar, para isso acontecer, para que o gráfico de F, porque isso aqui é o gráfico de quem? Da G. Para, nesse intervalo, o gráfico da F, para que nesse intervalo o gráfico da F esteja abaixo, é necessário e suficiente o quê? Que o quê? Que o ponto... Isso aqui, quem é essa altura aqui? Quem é? É o F de X. E quem é a altura daqui para cá? Quem é? Daqui para cá? Exatamente, isso é o G de X. Então, entre A e B, para todo X entre A e B, para que eu tenha o segmento ligando os dois, porque isso aqui é o A e o B, tá? Para que eu tenha um segmento sobre o gráfico, quer dizer, para que todos os pontos do segmento estejam no gráfico ou acima do gráfico, é necessário que para todo x entre A e B, o valor G de x, que esse valor aqui, seja o quê? Maior que ou igual a F de x. Ou seja, você vai ter que esse conjunto ômega é convexo, se somente se você tiver essa desigualdade, ó. O valor F de x, ele tem que ser menor que ou igual ao valor G de x. Quem é G de x? F de B menos F de A sobre B menos A vezes x menos A mais F de A. Isso aqui tem que ser verdadeiro, quaisquer que sejam, quando isso aqui é verdade, quaisquer que sejam A, B e X pertencentes a I, com A menor que X, menor que B. Isso tem que ser verdade, quaisquer que sejam A e B e I, ou seja, quaisquer que sejam os dois pontos dados no gráfico, tá? Tá? E não só isso, quaisquer que sejam A e B e I, e qualquer que seja X entre A e B. Professor, por que você não bota menor que ou igual aqui? Porque para A já é satisfeita. A desigualdade já é satisfeita. Tá certo? F de A é G de A. F de B é G de B. Então, por causa disso, tem-se a seguinte definição. Entendeu? Ômega é convexo, o conjunto ômega, esse conjunto é convexo, se somente se você tem esta desigualdade. Quaisquer que sejam A e B em I, com A menor que B, e qualquer que seja X entre A e B. Eu posso escrever dessa forma. E daí que vem a... Entenderam? Entenderam? E daí que vem a seguinte definição. Definição. Eu vou colocar aqui. Sejam... Agora eu vou repetir. Sejam I contido em R
um intervalo, e f uma função. Nós dizemos que a função f, ela é convexa em I, no intervalo I, quando, primeiro, o I está contido no domínio da função, ou seja, a função está definida em I. E vale a seguinte desigualdade, que é essa daí. Entenderam aqui? Isso aqui foi para conseguir expressar dessa forma. Com essa construção matemática aqui, essa interpretação geométrica, eu consigo expressar matematicamente isso aqui. Tá? Em termos da função f e das coordenadas de A e B. Entendido isso? Então, tá? Seja um I contido em R um intervalo e F uma função. Nós dizemos que é convexa em I quando I está contido no domínio de F e você tem isso aí. F de x é menor que ou igual a Q em AF de B menos F de A sobre B menos A vezes x menos A mais F de A mais F de A quaisquer que sejam A, B e X em I, com o que? Não tem essa vírgula. Com A menor que o X, menor que B. Entendido? Entendido? Tá? Assim como você tem... Repare, se eu mudar aqui, ômega é o conjunto do xy e R2, tal que y é menor que ou igual a f de x. Menor que ou igual a f de x. Então, quem é ômega? É a parte de baixo. E eu vou querer saber quando é que ômega é convexo, tá? Ômega é convexo. Eu podia dizer, não, a ômega é convexão do gráfico faz isso, mas isso não é definição. Eu não preciso ter o gráfico, tá certo? Não. Como, para que essa definição seja útil, eu não preciso, não é necessário ter o gráfico para eu saber se é convexo. Não, porque a coisa é o contrário. É a informação de convexidade que vai te permitir esboçar o gráfico com uma certa fidelidade. Tá certo? Então você tem aqui, ó. Você tem I. E agora você tem, ó. Então, posto dessa forma, quem é o ômega? Ômega é essa parte de baixo. E é evidente que ômega é convexo, se somente isso aqui está contido em ômega, que é se somente isso que acontece, mas vai ser se somente isso o quê? Maior que igual. E daí sai a definição. Dizemos que ômega é côncava e a definição é essa. Tá certo? Nós dizemos que a palavra é essa. Nós dizemos que f é côncava quando f de x é maior que igual. Então, de antemão, você sabe o seguinte: a função afim, como o gráfico é uma reta,
e uma reta, tá, com coeficiente angular, como tanto a parte de baixo como a parte de cima são convexas, tá? São convexas, a função afim ela é convexa e ela é côncava. Porque a parte de cima é convexa, a parte de baixo também é convexa. Então a função afim ela é convexa e é côncava. Tá? Mas os casos interessantes, a função afim eu já sei tudo sobre ela, tá? O caso interessante é quando é estritamente convexo, ou seja, quando o gráfico dá essa volta, tá? E ela vai ser, dizemos que F é estritamente convexa, convexa. Em I, eu não sei se na definição anterior faltou esse I, faltou, eu esqueci, eu acho que eu esqueci em I, faltei. Esqueci, você anotou? Eu botei? Hã? Eu botei em I, não é? Tá certo? Você disse que ela é estritamente convexa, ela foi estritamente convexa no intervalo que é o seu domínio. Eu coloquei esse em I, não coloquei? Dizemos que F é estritamente convexa em I, quando o I está contido no domínio de F. Então, antes eu tinha botado, não tem? Em I, você anotou? Dizemos que F é estritamente convexa em I, quando o I está contido no domínio de F e, como é, hein? É menor. Porque isso significa que ao longo de cada intervalo, ligando dois pontos do gráfico, o interior desse intervalo, quando, para qualquer intervalo, ligando dois pontos do gráfico ao longo de I, tá? O interior do intervalo está acima do gráfico. Entendido? Aí é menor. Por isso é que eu coloco, ó, porque no A não tem como isso ser menor. No A isso é igual. F de A é igual a isso aqui em A, que é o G de A. F de B é igual a isso aqui em B. Mas o que interessa é que seja no interior, porque aí ela dá a volta. Tá certo? Tá bom? E você diz que ela é estritamente o quê? Côncava. Estritamente côncava em I quando isso aqui for o quê? Maior. Que é o caso aqui, ó. Você quer isso aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó. Pega os dois pontos A e B. Então você quer que o segmento esteja por baixo. Tá? Ao longo de I. Isso aqui é um A. Aí, vou colocar de preto aqui para destacar. Isso aqui é o A. Aí, isso aqui é o F de A. Esse é o B. E esse aqui é o F de B. Se para todo X estritamente entre A e B, o valor de G de X, né, for menor que o valor F de X, aí ela vai ser o quê? Estritamente côncava. E repare, ó, repare aqui o quaisquer que sejam A e B em I e qualquer que seja X entre A e B. Tendo essa desigualdade, ela é estritamente convexa em I. Entendeu? Essa é a definição de convexidade. Quando a função é estritamente convexa num intervalo I, você diz que ao longo de I, o gráfico da função tem concavidade voltada para cima. Tá? Quando a função é estritamente convexa em I, você diz que o gráfico da função tem concavidade voltada para cima. Quando a função é estritamente côncava em I, você diz que ao longo de I, o gráfico da função tem concavidade voltada para baixo. Quem tem concavidade é o gráfico, não é a função. A função ou ela é estritamente convexa ou é estritamente côncava em I, ou não é, tá?
Vamos, segundo essa definição, mostrar, porque essa é a definição, porque isso tem a ver com convexidade de conjunto. Não foge disso, não há como não passar por isso na definição. Vamos mostrar o que não foi nunca mostrado para vocês, usando essa definição, que a função quadrática, quando A é positivo, ela de fato, o seu gráfico tem concavidade voltada para cima. Porque, veja bem, alguém mostrou para você alguma vez, tá? Se você não desconfiou, você devia ter desconfiado aí. Por que o gráfico da função quadrática não poderia ser assim, ó? Isso eu garanto que nunca foi justificado para você. A definição é essa. Por que a função quadrática f de x igual a ax2 mais bx mais c, com A positivo, qualquer que seja x real, por que o gráfico não poderia ser um negócio assim? Por que não? Alguém justificou porque tem que ser? Agora eu tenho como justificar. Tá? Observe, vamos fazer para a função quadrática. Tá? O gráfico não pode ser um negócio, tem que ser mesmo bem segundo a definição, porque agora você tem uma definição e tem uma interpretação matemática para isso. Tá aí, tá feito. Então veja, ó. Então, sejam A e B e C reais. Deixa eu trocar aqui. Ó, sejam A e B e C reais, com A diferente de zero, e f de R em R, dada por f de x igual a ax2 mais bx mais c, qualquer que seja x real, função quadrática, tá? Observe, ó. Repare que eu não posso usar mais A e B como eu faço aqui, porque A e B são os coeficientes da função quadrática, não vai dar maior confusão, tá? Então eu vou usar o IV, ó. Dados, observe, ó. Dados UV, dados U e V e X reais, com U diferente de V, tens. Vamos fazer essa interpretação aqui agora, ó, disso aqui. Observe aqui. Só que o A é U e o B é V. Tá? O A é U e o B é V. Tá? Porque A e B estão reservados para cá. Então, quem é a